Rádio Gaúcha segue ouvindo os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Conosco o outro pré-candidato do PSDB, Vamber de Lourenço. Professor Vamber, assim que o senhor é conhecido, né? Exatamente. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Gaúcha. Eu que agradeço, é uma alegria estar falando com os teus ouvintes da Rádio Gaúcha. Aliás, é um perigo essa entrevista, porque é o repórter que melhor conhece Porto Alegre, jornalista, perdão. Tá bom, melhor conhece Porto Alegre. Obrigado pela... É muito arriscada essa entrevista, perigosa. Isso não é já um encaminhamento na política, de tentar amaciar a outra parte no início? Talvez, porque o risco aqui é grande. Pois é, o telespectador que está nos acompanhando agora, internauta, acompanhando pelo site da Rádio Gaúcha, o ouvinte da Gaúcha conhece o senhor como homem de posições fortes, que participa do Polêmica, participa do Conversas Cruzadas, os seus alunos o conhecem da Pontifícia Universidade Católica. Agora, como é que o senhor vai se mostrar para o eleitor de Porto Alegre? Vou me mostrar como um homem apaixonado por Porto Alegre, um homem que ama Porto Alegre. Mas esse seu sotaque não é de Porto Alegrense? Não, eu nasci em João Pessoa, mas estou em Porto Alegre há 15 anos. Porto Alegre foi a cidade que eu não escolhi para nascer, porque ninguém escolhe e nasce, mas escolhi para morrer. Aqui eu decidi viver, os amigos até brincam comigo porque eu já comprei meu túmulo na Santa Casa. Eu quero morrer, meu último suspiro vai ser o ar de Porto Alegre que eu vou jogar fora e me entregar para Deus. Porque aqui que eu decidi terminar minha vida. É uma cidade que eu amo, sou apaixonado e eu quero resgatar a paixão que o Porto Alegre já teve por Porto Alegre. Porto Alegrense hoje discute onde é que vai morar. Isso é discussão de paulista. Isso é discussão de paulista, de detestar a sua própria cidade e saber para onde vai. Nós temos que resgatar essa paixão. Mas você acha que o Porto Alegre hoje detesta Porto Alegre? Não, não detesta, ele é apaixonado por Porto Alegre. Mas ele está, digamos assim, esse amor está em crise. Como é que o senhor vai fazer para superar essa crise? Nós vamos colocar para fora o DNA do PSDB, que é um DNA, o PSDB tem a reputação da gestão. Porto Alegre vive o mesmismo há 20 anos. São 20 anos de atraso. Eu não vou mencionar detalhes da cidade, por exemplo, a desatualização da perimetral, que como tu bem sabes, a outro candidato aqui, tu já lembrasse a ele que já está tudo no projeto da Copa. Mas está tudo atrasado. Nós estamos discutindo o metrô com 15 anos de atraso. Mobilidade urbana de Porto Alegre é um caos, em particular o trânsito. Azulzinho virou parteiro. Azulzinho virou parteiro. Por quê? Porque o trânsito de Porto Alegre está se tornando um problema de saúde pública, de violência e de qualidade de vida. Mas meus filhos... O processo é obra que tem que ocorrer? É obra e planejamento. O PSDB pensa o futuro. O PSDB, a gestão do PSDB é sempre de vanguarda. Foi isso em São Paulo, foi isso no governo federal. Os fundamentos do governo Lula são do PSDB. Inclusive os fundamentos das ações sociais do governo Lula. O governo Ia da Cruz, o senhor não referiu, foi de vanguarda também? Foi de vanguarda. Dou um exemplo. Há 3 anos atrás nós queríamos prorrogar os pedágios para construir 500 quilômetros de estrada. Agora o PT está cedendo, quer fazer a mesmíssima coisa. E nós já poderíamos ter no Rio Grande do Sul 500 quilômetros de estrada, com uma máquina enxuta para o governo atual fazer o que bem entendesse. O senhor pretende fazer nessa campanha a defesa do governo Ieda? Sim, seguramente, é um governo do PSDB, um governo de gestão eficiente, um governo que trouxe resultados, que foi um marco na história do Rio Grande do Sul em matéria de gestão. Mas é muito importante saber que eu não sou a Ieda. Aliás, fiquei muito contente. Tem o apoio dela. Né? Fiquei muito contente com a adesão dela à nossa candidatura. Na minha opinião, foi uma das melhores governadoras da história recente do Rio Grande do Sul. E a presença dela, de fato, prestigia a nossa candidatura, mas nós temos um caminho próprio, que é o caminho da base do PSDB, em atendimento a tudo aquilo que os tucanos desejam para Porto Alegre e querem mostrar para Porto Alegre nessa eleição. Bom, nesse momento, se for pegar uma radiografia, uma fotografia do que a gente tem no cenário, 3 candidatos despontam, Fortunati, Manuela, um pouco depois Vila Verde, 3 candidatos no mesmo campo, que estão integrados ao governo do Estado e integrados ao governo federal. Como é que o senhor vai fazer para se posicionar nesse grupo? Bom, a resposta já está na pergunta, são a mesma coisa. É o mesmo grupo político que vai ter 3 palanques. É o mesmo grupo político que há 20 anos está em Porto Alegre com muita demagogia. Se diz um governo popular e Porto Alegre é uma cidade que não tem inclusão. Me diga o que é que um pobre faz no verão em Porto Alegre? O que é que um pobre faz no verão de Porto Alegre? Se não sofrer de calor, vai para a praia? Não, né? Então Porto Alegre não tem ações culturais que sejam... O que é a Orla do Guaíba, por exemplo? A Orla do Guaíba é uma vergonha. Claro. A prefeitura agora está prometendo, 20 anos nesse ano, 30 anos de atraso. Que maravilha. 30 anos de atraso a prefeitura vai fazer alguma coisa. A nossa Orla é uma vergonha.
A nossa orla é uma vergonha. A população de Porto Alegre não desfruta. Porto Alegre é uma cidade de frente para o Guaíba e de costas para o povo. Nós vamos mudar essa realidade. Porto Alegrense tem que se reapaixonar por Porto Alegre. E nós vamos planejar a Porto Alegre do futuro. Isso é um DNA das gestões do PSDB. Sempre são gestões de vanguarda. A gente pensa o presente, mas tem que pensar o futuro também. O senhor fala em vanguarda, professor Vamber, agora o senhor é visto por muitos como um homem conservador. O senhor tem uma forte raiz na Igreja Católica, milita em movimentos da Igreja. O senhor é, de fato, um conservador? Eu sou social-democrata, de centro-esquerda, senão não estaria no PSDB. O senhor não é um homem de direita, como jamais. Eu sou um social-democrata. Se eu fosse um social-democrata, não estaria no PSDB, porque tem alguns partidos, apesar dos partidos do Brasil terem déficit ideológico, todos eles têm déficit ideológico hoje, tem partidos que, se eu fosse de direita, eu estaria mais confortável, né? O PSDB é um partido social-democrata, nós fazemos parte de um movimento chamado Movimento Franco Montoro, que tenta resgatar alguns valores da fundação do PSDB, que foram inspirados por Franco Montoro. Então, esse movimento é um movimento nacional que nasceu no Rio Grande do Sul. A social-democracia brasileira tem uma peculiaridade. Ela é muito própria, tem princípios que são muito próprios e valores muito próprios, sobretudo porque ela é temperada pelo solidarismo e pela ideia de pessoa humana, uma antropologia que diz que o ser humano é uma pessoa. E esses valores nós defendemos dentro do PSDB, e são valores de centro-esquerda. O senhor é o único candidato, o senhor e o deputado Marquesan, que eu entrevistei aqui, que são do mesmo partido. Como é que vai se dar o processo de escolha dentro do PSDB e o que lhe diferencia do candidato Vai ser uma obra extraordinária. Tenho muito respeito ao deputado Marquesan, um bom rapaz, foi nosso aluno lá na PUC, tem muito potencial, mas setores do PSDB querem uma candidatura que não seja monotemática, que respeite as lideranças do partido, que respeite as instâncias de decisão, que respeite a militância e que aceite esse processo democrático que está sendo muito bem conduzido pelo presidente do partido, nosso vereador Mário Manfro, que, ao contrário do que foi dito aqui, é um homem que tem conduzido esse processo com uma neutralidade tremenda, com a postura de estadista e que está conduzindo o partido para a convenção. Nós pleiteamos prévias, acho que as prévias iriam ajudar a oxigenar o PSDB, nós poderíamos ter discussões maravilhosas, debates, mas infelizmente não foi possível. Mas nós vamos para a convenção e seremos vitoriosos, e eu serei prefeito de Porto Alegre, se Deus quiser. Bom, essa é a primeira conversa que nós estamos tendo com o pré-candidato Vamber de Lourenço, e para a gente encerrar eu queria tratar de um tema que tem tratado com todos os candidatos, a saúde pública. Como é que o senhor pretende ver a questão da saúde pública, tratar a questão da saúde pública em Porto Alegre? Em primeiro lugar, nós temos um novo pronto-socorro em Porto Alegre. E nós precisamos também diluir, por setores da cidade, o atendimento à saúde. Saúde da família, isso é fundamental, mas, sobretudo, André, nós precisamos diluir o atendimento. É o que nós chamamos na social-democracia de princípio de subsidiariedade. As pessoas vivem na cidade, isso é uma frase do Franco Montoro, mas vivem, sobretudo, no bairro. É lá que elas vivem. Elas não vivem no estado nem num país. Então, a saúde tem que ir até o cidadão, diluindo, pulverizando esse atendimento com qualidade. E muita tecnologia da informação, meu tempo está esgotando. Contratando mais gente. Tecnologia da informação, sobretudo, porque essas informações são fundamentais para as políticas públicas. E nós somos carentes em tecnologia da informação no que diz respeito à saúde pública. Professor Vamber, obrigado por ter estado conosco aqui na Rádio Gaúcha. É o primeiro encontro. André, isso aí. Professor Vamber, que é pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Porto Alegre. As entrevistas com os demais candidatos você acompanha aqui também no site da Rádio Gaúcha.